Vamos lá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo esse vídeo. Muito obrigado. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Turma, canal Professor Miguel Química, dá uma força aí, o canal crescer. Um abraço. Unicamp 2024, primeira fase. Vamos falar dela, né, pessoal? Então, Unicamp aí, né, pessoal? Você deu o seu melhor, importante é isso, né? Eu considerei um pouco mais difícil que 2023. E você, o que você achou? Depois você me fala aí, tá bom? Né? Achou que a Unicamp nunca é fácil, né? É verdade, né? Isso é uma verdade verdadeira, igual eu digo, porque nunca é fácil mesmo, né? Tá certo? E eu considerei duas difíceis aqui, viu, pessoal? Vamos começar por elas já, né? Essa daqui, por exemplo, vamos lá. Olha bem, pessoal, essa questão aqui, ó, ela te dá, deixa eu pegar o mostrador aqui, o pontador. Então, é uma questão que ela fala, pessoal, né? Ou óculos aqui para ler melhor. No início de 2023, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma poliamina, né, sólida. Essa poliamina, ela é capaz de adsorver CO2. Turma, adsorver CO2. Adsorver, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, ó. Adsorver CO2 é reter na superfície, não é absorver. Absorver é uma esponja d'água, ela absorve a água. Adsorver é reter na superfície, tá certo? Como fio de platina, né, para determinar fio de platina que vai absorver hidrogênio. Aí o hidrogênio é o eletrodo padrão lá na eletroquímica que você aprendeu. Então, absorver é reter na superfície, tá bom? Então, vamos lá. Aí falou assim que essa poliamina, ela é capaz de dissolver CO2, né? Dissolver CO2, beleza, né? Aí tá aqui a figura, aí, ó, o CO2 entra, ela dissolve, ela retém na superfície. Ela entra aqui, né? Aí forma isso daqui que você tá vendo, CO2 mais OH, beleza? Isso vem para cá, tá certo? E vamos ver o que a questão fala aí, né, pessoal? Aí fala, de acordo com os autores ó, do estudo, 1 quilo de poliamina contendo cobre é capaz de absorver até 5 mol de CO2, uma quantidade bem superior ao que se conhece até então, né? Então, é bastante, né? Vamos ver aqui quanto seria isso. Olha lá, 1 quilo absorve 5 mol de CO2. Aí você dá uma olhada na tabela, de cabeça você sabe que o carbono é 12 ou é 16, né? A gente faz muito exercício no primeiro, segundo, terceiro ano, tá certo? Então você sabe que o carbono é 44 gramas por mol, 2 vezes 16, 32 com 12, 44. Mas tem a tabela. Então 5 vezes 44, né, pessoal? 5 vezes 44, que não quer entrar, 5 vezes 44, dá 220 gramas, tá certo? Então, 1 quilo de poliamina absorve 220 gramas, que é um quinto praticamente do seu peso, né, pessoal? Tá certo? Então, é uma boa aí para absorver CO2, né? Diminuir um pouco do efeito estufa, né? Então, o que acontece? Você já elimina a letra A e a letra B. Ó, 110 gramas, 110 você já elimina. Agora começa o problema aqui, pessoal. Você está com 50% de chance de acertar a questão, né? Você pensou na hora lá, tá certo? E só que essa questão, infelizmente, aí, devido a um detalhe que eu acho que quem criou a questão, ele devia ter colaborado um pouquinho nesse sentido, né? Porque aparentemente, não é 50% de chance de você errar essa questão. Aqui você tem mais ou menos 80%, 90% de chance de você marcar a alternativa errada. Porque é um rolo isso aqui agora, porque fica difícil você analisar, tá? Porque para você ver, entra CO2, ó, você vê que o CO2, fala para onde foi o CO2 aqui, Miguel? Você viu aqui, ó, você ver, o CO2 entrou aqui, né? E isso aqui agora vem para cá, forma isso. Então, o CO2 entra aqui e vai formar isso daqui. Então, você tinha que dar um jeito de olhar nisso, galera. Aí tinha que ter muita bola de cristal, né? Muita experiência demais com exercício, para você entender que aqui, ó, OH- mais CO2, ó, HCO3, HCO3. Então, OH- mais CO2, OH- mais CO2, dá HCO3. Então, olha para você ver, ó, OH com CO2, dá HCO3. OH com CO2, dá HCO3, que é o HCO bicarbonato que está aqui embaixo. Então, entrou 2 CO2, entrou 2 mols de CO2, não foi um CO2. Então, não custava nada o examinador falar isso, né? Mostrar na equação lá, né? 2 CO2, né? Formando lá 2 HCO3, custava nada, para facilitar um pouco, né? Mas sei lá, vamos tocar aqui, né, pessoal? Aí a massa molar do cobre aproximadamente 64, tá? E aí, o mol de cobre, então, absorveu, né, pessoal? Não absorveu 2 mol de CO2 para formar 2 bicarbonato aqui, então, bicarbonato, tá certo? Aí sim, né, se você tivesse chegado a essa conclusão, que era dificílimo, tá certo? Você olhar isso, né? Aí você conseguia desmembrar.
né? Porque 1 mol de Cu cobre, né, absorveu 2 mols, tá certo? Você tinha 5 mols aqui, né? Então 5 mols equivale a quantos mols, né? Quantos mol de cobre vai absorver 5 mols, né? Se 1 absorveu 2, se 1 mol de cobre absorveu aqui, ó, 1 mol de cobre absorveu 2 CO2 aqui, você percebeu? Então 5 mol X. Bom, esse é achar 2,5 mol de cobre, né? O que é 2,5 mol de cobre? É igual a 160 gramas, né, pessoal? Porque a massa molar do cobre é 64 gramas por mol, né? Então, 2,5 mol de cobre vai dar 2,5 vezes 64, né? Tá certo? Vai dar 160 gramas. 1 mol de cobre, 64, certo? Né? 2,5 mol X, tá joia? É a mesma coisa se eu multiplicar aqui 2,5 vezes 64 dá 160 gramas de cobre, né? 160 gramas de 1 quilo, de 1.000 gramas, é exatamente 16%. Aí você chegaria na resposta. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Como é que você foi nessa última aí, né? Ah, pessoal, essa aqui é uma questão aqui, também considerei como difícil, viu? Porque se relacionar pKa, pH, né? Como diz, né, a minha mãe, malemar, né? O aluno tá manjando de pH, né? Aí entra pKa. Se bem que não é muito complicado, né, pessoal? Que é uma coisa importante, pKa, que é a constante de ionização do ácido, tudo. Só que a gente fala no primeiro, passa para o segundo, vai no terceiro, e parece que o aluno parece que não absorve muito isso, né? Mas vamos lá, né? Então, vamos no exercício, né? Então, falou que o refrigerante, a formulação dele aí, né? Então, tem açúcar, né? 11 gramas por 100 ml, água, 88 gramas por 100 ml, ó, componentes majoritários, tal, acidulantes, né? Antioxidantes, conservantes, adoçantes, componentes em pequenas quantidades. O acidulante tem como finalidade, né, pessoal? A doçura do açúcar, né? Realçar o paladar. Aí fala aqui, e reduzir o pH do refrigerante. Reduzir o pH do refrigerante deve estar em 2,7 e 3,5. Aí fala assim, ó, para se usar uma pequena massa, tá? Tá certo? De acidulante que proporciona a redução do pH para o valor desejado, a massa molar do acidulante tem que ser o quê? Pequeno, seu pKa e assim por diante. Bom, pessoal, então você vai reduzir o pH, você vai ter que aumentar a concentração de H+, lembra da escala? Né? Lembra da escala? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma revisão com você aqui, ó, né? A escala de pH, lembra? A escala de pH, o que a gente tem, né? Então a gente tem lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 14, né? Tá certo? Até 14, tá? 7 o pH é neutro, a quantidade de H+ é igual a H-, por isso que é neutro, tá certo? Então, se pH é 7, H+ é 10 a menos 7, tá certo? H+ 10 a menos 7. Aí, o que ocorre? Se você pegar aqui na direita, né? Se você pegar aqui na direita, por exemplo, pH 14. Vamos pegar de cá primeiro, ó. Vamos colocar assim, ó, de 0 de cá, de 0 até 14, ó. De 0 até 14. Aqui é a sua direita, né? Aqui gravando aqui é a minha esquerda. Aqui é a sua direita, né? Então, pH 14, ó, concentração de H+ 10 a menos 14. Tá certo? Ó, 10 a menos 13, 10 a menos 12, 10 a menos 7, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2. Aí a concentração de H+ está aumentando, pH diminui, tá certo? Então, para você reduzir o pH, diminuir o pH, você tem que aumentar a concentração de H+. Lembrou da escala? Bom, aí você já vai começar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Então, seguindo. Menor pH, maior concentração de H+, né? Então, o que nós vamos ter? Então, se para ter uma concentração de H+ maior, você vai ter que ter uma quantidade de H+ maior para baixar esse pH. Se a massa é uma massa pequena, a massa é a mesma, tá certo? Então, para você ter uma quantidade de H+ maior, né, um ácido tem um grau de ionização maior, tá certo? Né? Beleza? Tem uma constante de ionização maior. Se tem um grau de ionização maior, vai ter uma constante de ionização maior, né? Olha lá, tá vendo como é que relaciona? Né? Tá vendo? Ó, pH, maior concentração de H, menor pH. Se tem uma grande concentração de H, menor pH. Se ele tem uma grande constante de ionização, pKa vai ser menor. Então, vamos ver. Então, a decisão vai estar aqui na massa, né, pessoal? A massa molar. Então, para ele ter uma quantidade grande de H+, você vai ter que baixar bem aqui para ele estabilizar na faixa aqui que você quer, né? Então, o que vai acontecer com a massa molar matematicamente? A massa molar vai ser menor, né, gente? Essa massa que falou aqui no exercício aqui, ó. Você vai usar uma pequena massa. Uma pequena massa. A massa aqui está fixa. Então, você vai ter que ter alta quantidade de H+ para você baixar esse pH, certo? Então, a massa molar vai ter que ser menor. Então, o que você... A pequena, né? Menor, né? Então, pequena. Então, você tira a letra C e a letra D você tira. Tá? E agora, como é que eu resolvo, Miguel? Bom, se você já relacionou o que eu falei aqui,
né? Você praticamente já acertou. Por quê? Porque Ka alto, alto grau de ionização, né? Tá certo? Aí pH é menos log de H+, e pKa segue a definição, menos log de Ka, né? Então, quanto maior a concentração de H, né, menor o pH, tá certo? Então, vale para o pKa também. Maior concentração de Ka, menor pKa. Então, o que nós temos? Quanto maior a concentração de H, maior a constante de ionização. Ioniza mais, né? O ácido ioniza mais, tá certo? Beleza? E aí, menor pKa. Eu acho que deu para acertar, né, pessoal? Tá? Então, o pKa vai ter que estar abaixo da faixa lá, né? Tá certo? Tranquilo? Porque não vai poder estar acima, né, gente? Senão não vai estabilizar na faixa que você quer, né? Não vai dar média, né? Um tipo de média. Deu para entender? Bom, essa questão eu considerei ela difícil, pessoal, porque para você sair daqui, eu acho que para essa saída aqui que eu acho que era meio complicado para você, né? O que você achou? Bom, agora vamos lá, né? As outras aí, né, pessoal? Aí tem aqui ó, o texto da Organização Mundial da Saúde, né? Falando aí recomenda, né, a ingestão de açúcares livres, né, esteja abaixo de 5% da ingestão total diária, né, do nosso organismo. E aí tem um dado aqui, ó, ingestão total diária, né, então 5% disso, tem que estar abaixo de 5 disso. Então você já poderia calcular 5% disso, tá? Eu não sei se eu calculei. Não calculei, não. Mas calculei depois, né? Então, vamos lá, tá? Fazendo cálculos teria que ser assim, né? Aí você continua lendo aqui o exercício, ele fala, né? Chama atenção que os refrigerantes comuns têm cerca de 11 gramas de açúcar por 100 ml, tá certo? E os DATs contêm adoçantes nutritivos aí. Então tá aqui uma tabela, um gráfico, né, pessoal? Né? E você tem que estudar as alternativas, né? De acordo com as informações do texto 1, pode-se afirmar que a média de consumo diário de açúcar por habitante para cada ano, né, devido somente à ingestão de refrigerante, aí você tem que analisar isso daqui, né? Então, olha lá, foi sempre superior, recomendada pela OMS, que pode indicar uma baixa conscientização da população sobre o consumo de açúcar, não sei o quê. Bom, aí você vê essa média aqui, né, pessoal? Ó, essa questão sem fazer cálculo era tranquilo, mas para fazer cálculo, meu pai, né? Aqui para você ver, ó, se você pegar aqui em 2010, né? 2010, aqui, ó, 90 litros de refrigerante, né, por pessoa, né? Se você pegar aqui em 2021, aqui, ó, 2021 dá mais ou menos 60 litros. Então você viu, né, que, por incrível que pareça, né, pessoal, já houve uma certa conscientização da população, né? Ó, para você ver. Eu achava que tinha aumentado, eu comentei com meus alunos aqui na Funvic, Mococa, né? Falei, eu achava que tinha aumentado, aí que você olha um estudo desse, você fala, poxa, o negócio está perdido não é verdade? Né? Aí, então você viu aí que houve uma diminuição, né? Tá certo? De consumo de refrigerante e devido a uma conscientização, tá certo? Então, só de olhar nisso, né, pessoal? Você elimina aqui, né? Foi sempre superior, você elimina essas duas, né? Foi superior, porém, mais recentemente tornou-se inferior à recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que pode indicar uma melhoria na conscientização sobre o consumo de açúcar. Foi inferior, porém, mais recentemente tornou superior? Não, superior não, né? Então, assim ela foi fácil, né, pessoal? Conseguiu? Agora, pessoal, fazer esse negócio aqui, olha lá, como eu te falei, 5% da gestão diária lá, né? 420 dava. Então, o que o texto falou? O texto falou aqui que ela recomenda, né, que a ingestão de açúcares livres esteja abaixo disso aqui, abaixo de 5%, que daria 420 kJ, né? E aí, turma, você tinha que começar a fazer cálculo aqui, 2010, 11 gramas de açúcar por 100 ml, então vamos ter o quê? 0,1 litro e 11 gramas, né? Tá certo? 90 litros lá, X. Aí você vai achar essa quantidade, você tinha que dividir pelo número de dias, aí dessa quantidade de açúcar. Já para fazer essa conta aqui, meu pai, né? Tá certo? Né? Aí, 16,5 kJ por grama de açúcar, é dado do texto aqui também, né? Aqui, ó. Energia por grama de açúcar, 16,5 kJ por grama de açúcar. Tranquilo? Então, em 27 gramas de açúcar que você calculou, você vai achar 445 kJ, que é maior que 420, maior que 5%, tá certo? Faz o mesmo raciocínio aqui para 2021, né? Tá certo? Para 2021, 60 litros, né? X, então vai dar 18, faz essa conta, 18 gramas de açúcar por dia, 16,5 kJ um grama de açúcar, então 300 kJ, que é maior, que é menor, pessoal, aqui tá errado, aqui é menor, né? 300 é menor que 400, tá menor que 5%. Dá para a gente corrigir? Não fica muito feio? Vamos lá? Deu para corrigir, né? Então é isso aí. Tranquilo? Beleza, aí fazendo esses cálculos, e você chegar lá e marcar a alternativa, beleza? Bom, turma, aí tem uma outra questão aqui, vamos lá, deixa eu achar de novo meu apontador aqui, laser.
também do mesmo texto, falando ali, né, pessoal? Falava, né? Aí a resposta glicêmica aí é a curva da concentração de glicose em função do tempo no sangue. Ele é utilizado, né, como uma forma com base no seu potencial de elevar a glicose, né? Açúcar no sangue, tá certo? Pesquisadores na universidade e tal, testaram os efeitos aí, né, na resposta glicêmica de indivíduos, né, saudáveis, cada grupo, né, foi exposto a uma condição, conforme figura ao lado aqui, tá certo? E acompanhando aí a resposta glicêmica, né? Então você já vê que tem um aumento aqui em alguns, né, pessoal? Aqui parece que é quase nada em relação ao veículo, né? Que o veículo é usado para transportar, né? Para transportar a glicose no sangue, né, pessoal? Transportar os açúcares aí, né? Tá certo? Os açúcares aqui que vai ser usado, melhor dizendo, tá bom? As bolinhas vermelhas em todos, ó, tá vendo? Então o veículo vai transportar sacarina, sucralose, stevia, assim por diante. Mas você já viu aqui em cima, né, pessoal, que aqui para baixo já tá meio parecido, né, em relação ao controle, né, o controle, ó, né? Tá certo? O stevia tá até com a melhor deles, né, na praça aí, né, pessoal? Mas você vê que esses dois, a sucralose e a sacarina aumentou, né? Tá certo? Aumentou a concentração de glicose aí no sangue, né? Então, tomar adoçante não tem problema? Tem sim, então tem que ter cuidado, né, pessoal? Olha lá. Pode-se concluir que a preocupação da OMS, né, quanto ao uso de adoçantes nutritivos, né? E aí? Eu acabei de falar que os dois aumentou em relação ao controle, né, pessoal? Então, você já elimina essa primeira aqui, né? Precisaria ser complementada tal, tá certo? Eles provocam o aparecimento, não, aparecimento de glicose não, já tem glicose no sangue, né? Tá certo? Né? Não precisa ser complementada? Precisa ser complementada, né, pessoal? Vai precisar ser complementada, né? Tá certo, ó? Não precisa, precisa sim, né? Tá vendo, ó? Não precisa ser complementada? Aí você vai matando toda. Precisa ser complementada com alerta de um risco de aumento de diabetes, do tipo 2, né? Pois adoçantes provocaram um aumento de glicose no sangue, percebeu? Então, acho que, apesar de muita figura, acho que deu para sair bem nessa, né? Questão média aí, né, pessoal? E essa, galera? Questão envolvendo o meio ambiente, né? Então tá aqui, né? Falar o mau gerenciamento de produção de baterias automotivas, né? Chumbo ácido, né? Sua reciclagem pode ocasionar contaminação no ambiente. Você não pode jogar bateria no ambiente, já começa daí, né? Essa bateria é devolvida, né, pessoal? A gente sabe disso, né? Para minimizar esses problemas, a indústria leva em conta a hierarquia de resíduos, né? Uma ordem de preferência nas ações de contaminação, de combate à contaminação. A figura a seguir incompleta, né, mostra duas ações possíveis de hierarquia. Para minimizar os problemas e ações a serem adotados em ordem de preferência, considerar a direcionalidade de cada na figura, né, mais para menos, tá bom? E aí, né, pessoal, descarte, você tem, já dá uma descarte, vai descartar direto, né? Descartar direto? Então, descartar direto é meio ruim, né? Você já vai descartar, jogar fora, pegar a bateria e jogar no rio, né? Ou jogar, né? Igual como faz com sofá velho, essas coisas que entope poeiro, tudo, né? Aí depois reclama da enchente, né? Vamos lá. Então, você já elimina duas alternativas aqui, né? Você elimina duas alternativas aqui. Você elimina, né? Você fica em prevenção e prevenção, né? Bom, aí, pessoal, repensar, né? Você vai repensar. Repensar é uma forma de prevenir, né? Tá certo? Por exemplo, uso de sacola biodegradável, você já está prevenindo, você está repensando, tá joia? Você vai reusar, que é reutilizar, uma forma de reduzir, né? Tá certo? Uma forma de reduzir, tá joia? Aí uma garrafa PET para tomar água, ou fazer artesanato, reciclar para recuperar, aí você vai para reciclagem para recuperar componentes de bateria, da bateria, por exemplo, recuperar chumbo, né? Recuperar eletrônicos, para recuperar componentes eletrônicos, né? Como ouro, cobre, né? E descarte, que é um processo, é a última parte do processo, né, pessoal? Resíduos nucleares, você vai descartar, né? Aí você vai ter que descartar onde, né? Tanques de concreto, bem acondicionados, assim por diante, né? Então, o que a gente vai ter, né? Prevenção, tá certo? Você reusa tudo, você vai reciclar para recuperar, e só no final você vai descartar, que não tiver mais jeito mesmo, né? Quando não tem mais jeito, beleza? Ótimo. E aí, turma, uma questão aqui bem interessante, né? Essa questão aqui, eu não sei o que você achou, uma questão até de média para fácil, hein, galera? Só que tinha dois gráficos, assusta um pouco, não é isso? Aí falava de baterias aqui, ó. Algumas baterias transformam certas substâncias em outras, gerando energia elétrica, né? Todo mundo sabe, né, pessoal? O funcionamento aqui dos equipamentos com base na energia dos carros elétricos, né? Então, auxilia o funcionamento de equipamentos, né, de carros de combustão interna. Por isso é que os carros elétricos, né, precisam se abastecer de energia elétrica de tempos em tempos. E os de combustão não, tá certo? Já que a bateria desses últimos é recarregada durante o funcionamento. Tem lá o alternador que recarrega a bateria, né? Tá certo?
quando o carro anda, né? Então, na descarga da bateria, dois comportamentos são importantes. A curva de tensão, né, pessoal? E o ciclo de vida, a durabilidade os ciclos de vida dessa bateria, né? Quantos ciclos ela dura aí, não é verdade? Sendo esse último a quantidade de vezes que a bateria pode ser recarregada, né? Tá? Então, vamos ver a tensão, ó, para você ver, ó. Você vê que aqui a tensão cai para caramba, né? Então, não é legal, né? É legal que se mantenha uma tensão mais ou menos constante, né? Tá certo? Igual aqui, ó, os ciclos de vida, ó, tá? Você vê que o ciclo de vida aqui da curva 1 é bem maior, né? O ciclo de vida falou aqui, né? Relaciona a quantidade de vezes que a bateria pode ser recarregada, né? Em função da profundidade de descarga, né? Então, você vê que a curva X e a curva 1 aqui, né? Ele tá bem acessíveis, né? Olha lá, uma bateria com tensão, né? Tá certo? Curva X, estável, com o maior número de ciclos, curva 1, né? Então, olha lá, o que você teria? Um carro elétrico, né, pessoal? Carro com característica da curva Y. Não, né, pessoal? Já não dá, né? Tá certo? Tá certo? Então, você já elimina. Aqui, ó, aqui embaixo, por exemplo, ó, de combustão interna, com bateria de característica da curva Y, também não, né? Você já elimina aqui, né? Característica da curva X, né, pessoal? Que mantém estável, né? Tá certo? Né? Olha lá, combustão interna com a característica da curva Y, né? Podia ter sido a curva Y aqui, porque é de combustão, né? Porque ela recarrega depois, né? Tá certo? E da curva 2, a curva 2 já tem bem menos ciclos de vida, então não tá certo isso, né? Tá certo? Olha lá para você ver, ó, de combustão interna lá, com as características da curva X, né? Tá vendo? E da curva 1. Para o carro elétrico, qualquer combinação serviria, né? Aqui, ó, para o carro elétrico, qualquer combinação serviria. Para a bateria tem que dar, porque depois pode ser recarregado, acabei de falar, né, pessoal? Né? Você pode usar uma dessa aqui para a bateria do carro normal, de combustão interna, tá? E essa aqui é a curva 2 aqui, que é menos ciclo. Você até pode, porque ele vai recarregar no carro, né? Mas o carro elétrico, qualquer combinação serviria? De jeito nenhum. Não é? O carro elétrico vai ter que ser recarregada. E para ser recarregada, né, pessoal? Vai ter já ela. Quanto mais constante for essa tensão e maior número de ciclos, melhor, mas maior durabilidade, né? Então, essas duas não pode. Então, também não vai poder essa de cima aqui, por que não vai poder, né, pessoal? Um elétrico, uma bateria com as características de Y e da curva 2. Não, ao contrário. Beleza, né? Deu para matar, né? Então, o carro elétrico, né, pessoal? Característica da curva X e da curva 1, né? Agora, para o carro com combustão interna, qualquer uma serviria, na verdade, né? Claro que essa seria melhor, né? Igual a do carro elétrico também, né? Ela já novinha, tudo, né? Ótimo, pessoal, vamos terminar? Aqui fala do exercício meio de bioquímica, né, pessoal, que falou da atividade, né? Atividade antibacteriana, né? Em ação de duas bactérias, né? Escherichia, né? coli, Staphylococcus aureus, né? Aí fala da curcumina livre e da curcumina combinada, com octarginina, né, pessoal? Aí falou que os pesquisadores observaram que a curcumina, né? Curcumina livre apresenta atividade antibacteriana frente a uma das bactérias, só em frente a uma delas. Então isso é importante se analisar nos gráficos, tá bom? Aí a forma combinada da curcumina foi mais eficiente em comparação com a forma livre no combate aos dois micro-organismos. Então a curcumina aqui na forma combinada, a bolinha mais clarinha, ela foi efetiva nos dois. Como aqui, por exemplo, aqui, ó, sobrevivência, né? Você vê que aqui ela combate a sobrevivência. Tanto da 1, né, que é a aureus, né? E também aqui, ó, ela combate aqui, ó, tá vendo, ó, a eficiência dela, ó, antibacteriana, né? Nos dois, tá certo? Nos dois, percebeu? E aqui, né? E aqui ela, a primeira, né? A curcumina livre, né? Tá certo? Né? Ela não tem efeito nenhum aqui, né? E aqui ela tem efeito de antibacteriano, antibactéria, né? Tá certo? Você viu? Então ela tem efeito só numa, como falou aqui, só numa das bactérias, no caso aqui, e a forma combinada tem efeito nas duas. Então você já matou aqui esse gráfico aqui, né, pessoal? Beleza? Tá lá, forma livre, né? Bolinha preta, só elimina frente a uma bactéria, que você viu aqui, ó. E a fórmula da esquerda, não. Da esquerda ela não elimina aqui, ó. Tá vendo? Só frente a uma. E a combinada já em frente às duas. Já deu para você matar, né? Olha lá, a forma combinada elimina dois tipos de bactérias. Veja ambos os gráficos, né? Certo? E aí, essa é a ideia. Você fazendo essa análise aqui agora, você vai ver que não pode ser nenhum desses, né?
Olha lá. Em B e D, a forma combinada não é mais eficiente. Ó, em B, ó. Em B, ó, a forma combinada aqui, ó, ela não é mais eficiente. Ele falou que tem que ser mais eficiente. No D também. Cadê o D? Aqui, ó. A forma combinada aqui não é mais eficiente. Então não pode. Em C, indica que a forma livre atua nas duas. Aqui, ó. A forma livre, ó, a forma livre, ó. Bolinha pretinha atuando aqui, atuando aqui. Então não pode. A forma livre atua só em uma, como falou. Beleza? Ótimo, turma. Espero que você tenha entendido bem. Muito obrigado aí. Um abraço, tá? Fica com Deus, tá? Senhor Jesus abençoe você, sua família, tudo aí, tá? Dá uma força no canal Professor Miguel Química, viu, galera? Obrigadão, tá? Fui, pessoal. Valeu!